Fala, Luiz Arcanjo. Muita calma nessa hora. Olha aí, ó. Nessa hora, né? Sou teu fã, irmão. Sou Não, teu fã. eu que sou seu fã, rapaz. Lá no tempo que eu ia lá em Nova Iguaçu, eu Olha. via você de chinelinho naquela igreja, acho que era a igreja Batista, parecia Riachão. Não, era quadrangular. Era quadrangular, ela com Quadrangular. um imóvelzinho assim, tipo um predinho assim, aquelas igrejas assim. É. Aí Quadrangular do Riachão. do Pastor Rio, Carlos você Celiprandi. um chinelinho havaiana, um fiozinho. Como é que as coisas mudaram, né, cara? Tá pensando? A galera acha que a gente começou assim, né, irmão? Não, Começou já no... sabe de nada, inocente. A gente ralou, foi muito em igreja, mano, lavando o banheiro da igreja. Tá pensando de uma... E o Lincoln renaçou, irmão. Tá de bobeira? Sou fã do Renassou desde muito tempo. Lincoln Lira tocava Aí, mandando nas guitarras, meu irmão. poxa, era legal, né, cara? Tempo bom. Tu sente saudade desse tempo, Luiz? Assim, Cara, não digo nesse aspecto que a gente falou. Claro que a questão financeira melhorou bastante, mas eu digo assim, de alguma ambiência, de alguma é claro que a gente tem saudade de muita coisa. espiritual. Eu tenho saudade de muita coisa desse tempo, né? Musicalmente também, de tudo que a gente viveu. Eu vi ali o começo dessa... a música cristã florescer, né, cara? A música cristã amadurecer. Então, assim, eu tenho saudade, sim, de muita coisa desse tempo. A gente está falando de, sei lá, 25 anos atrás, quase 30 anos, né? Tipo anos 90. Anos 90. Anos 90, isso aí. Eu Eu me saía lembro... daqui para ir ver Renassou na Barra, irmão. Tá de brincadeira? Era legal. E eu me lembro, assim, uma coisa que eu me recordo, Luiz, era... Eu não sei se eu estou enganado, queria a tua impressão. Eu me lembro, assim, de um companheirismo, uma coisa mais ingênua, Verdade. uma coisa mais romântica, assim, que a gente tinha de idealista do ministério, de viajar, e alguma coisa disso foi perdida, não foi? Foi. Eu acho que aí já entra, eu acho que é uma questão geracional, assim, né? Eu acho que a galera da nossa geração, ela tinha um comportamento um pouco mais... a gente vivia... deixa eu pensar bem antes de falar para ninguém se ofender, né? A galera... Muita gente se ofende, tem que medir bem as palavras. Pronto, Luiz. Hã? Não, bate pronto nada. Depois aí passa o resto do ano apagando fogueira aí, apagando incêndio. Você tá louco, pô. Não, porque é assim, né? Ainda mais net, você falou, a galera, o nego pega um trechinho do que você... Então deixa eu falar, aí você fala, não, eu concordo mais ou menos. Olha só. Quando eu vejo os meninos do Descende, naquela imagem de levantar o tênis, eu fico pensando assim, esses caras já caminharam aonde evangelizando quem? Porque na minha geração tinha esse ímpeto na gente, cara, de evangelizar, de carregar a caixa nas costas, de fazer algo musical, mas com o primeiro objetivo muito claro da evangelização e da proclamação do reino através da música. Eu sinto que essa parada se perdeu um pouco, entendeu? Eu não sei. Assim, eu conheço muito pouco da galera do Descende. Na verdade, eu conheço quase ninguém, né? Para ser sincero, assim, pessoalmente. Outro dia eu até estava conversando com o Theo pelo WhatsApp, mas eu nunca tive com ele, assim, de sentar e trocar uma ideia mesmo. Então, eu conheço pouco. Não seria, eu acho que, justo da minha parte dar alguma opinião, impressão, ter alguma impressão. Quando eu falo do Descende, é puxando o gancho da compreensão da geração. Você está falando o quê? Da galera da liderança? Da galera que vai na onda. O Theo, eu sei que ele tem uma história. O Theo, eu sei que ele tem uma história missionária, assim, que ele já foi missionário em alguns lugares. Agora, a molecada que acompanha mesmo, realmente eu não sei. Aí é difícil dizer. Mas realmente eu tenho às vezes essa impressão, porque assim, o novo dá a impressão que é o único, né? Assim, a gente criou, fez um som aqui e tal, pô, e a galera começou a curtir. Não demora muito, a gente começa a se achar o único. Começa a se achar que nós inventamos a pólvora, né? Você não se assusta não que está soltando fogos aqui em Nova Iguaçu,
porque hoje é a tal da festa do Jorge, irmão. Do São Jorge. O padroeiro da cidade aqui, aí tá soltando queima de fogos agora, tá um barulho doido aqui fora. Em plena pandemia, nego tá em plena pandemia, plena pandemia, o Jorge não pode não pode esperar. Mas beleza. Então, assim, eu vejo muito disso. Para a molecada que está começando agora, ele dá impressão para eles, de repente, estou falando do povo, assim, que caramba, a gente tá tipo, inventando a roda, só que sem saber que pô, teve uma geração muito... E antes da geração dos anos 90, a galera... Pô, aliás, a galera que trouxe o evangelho para o Brasil, irmão, ali foi a galera que ralou. Eu congregava na igreja do Evangelho Quadrangular. Aquela igreja que você foi era quadrangular. Mano do céu, se você pegar a história da quadrangular, que começou com cruzadas evangelísticas em todo o Brasil, cara, e o detalhe, irmão, Deus ia lá juntinho, Deus colava na cruzada, porque assim, irmão, era nego largando muleta, era nego levantando de cadeira de roda, o bagulho era tenso, o negócio era forte. Então, assim, então a gente não está inventando roda nenhuma, a gente só pega o gancho, a gente pega o bastão da geração, né? Uma geração passa o bastão, a gente já pega um bastão e tem que reconhecer o caminho que uma galera correu antes da gente, né, irmão? Sim. Teve muita gente que correu antes da gente, né? Sim, sim. Eu acho muito bacana quando a gente reconhece esse legado, né? Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E eu acho isso perigoso também quando a gente não reconhece, né? Quando a gente não reconhece, eu fico olhando, pô, para eu chegar até aqui, você perguntar, pô, como compositor, irmão, eu cresci ouvindo de tudo, mano. Inclusive, no meu canal do YouTube, eu estou fazendo um quadro que eu vou lançar já, que é Questão de Honra, o nome do quadro. Questão de Honra. É onde eu vou honrar as pessoas que eu cresci ouvindo. Pô, estou falando de Oséias de Paula, irmão. Oséias de Paula. Você lembra? Você chegou a conhecer Oséias de Paula? Sim, Oséias de Paula. Mas Vitorino Silva. Sem ovelhas. Sem ovelhas. Vitorino Silva. Né? Eu cresci ouvindo Carlos de Oliveira, Vitorino Silva, Oséias de Paula, Álvaro Tito. Esse aí eu encontro com ele pela estrada até hoje. Eu falo. Eu estava num papo com o Fábio Sampaio, e reverenciando, entre aspas, uma reverência de agradecer o legado, por exemplo, de Vencedores por Cristo. Pô, Vencedores, você tá louco, cara. Vento em Polpa, quando eu escuto o teu som... Vento em Polpa é um vinilzaço. Quando eu escuto o teu som solo, aquela onda tua mais de brasilidade, pô, cara, eu me lembro logo da influência de Vencedores por Cristo, cara. Mas é isso mesmo. Olha, Vencedores, Logos, mano. Logos, Grupo Semente, João Alexandre, ali, o Sérgio Pimenta, o Guilherme Kerr. Pô, irmão, esses caras aí tem que... Né? Tem que tirar o chapéu aí, prestar continência, porque... Então, assim, na verdade... Assim, eu tenho que também falar, pô, tem uma galera aqui, uma galera maneira, o Pablo que falou, pô, Lico, chama o Luiz Arcanjo. Foi o Pablo tá aqui. Um abraço, inclusive lá de Natal, galera toda aqui. Abração, Pablo. Agora, assim, e tipo assim, uma galera que tomou muita pedrada também, né, Luiz? Tomou muita pedrada. Você imagina, né, naquele tempo onde a mentalidade evangélica ainda era um tanto quanto fechadona, né, cara? Os caras foram pioneiros, né, sabe? Os caras botaram a cara na frente, né? Você lembra do Paulo César Graça e Paz? Aqui no Lembro, eu fiz uma live com o Marcos Kinder, o filho dele, o Baquera. Kinder, né? Pô, filho do Eu era amigo do Paulo César Graça e Paz, um comunicador revolucionário que trouxe grandes bandas para o nosso meio, né, cara? Nossa, Rebanhão, né? Sinal de Alerta. Pô, lembrei do Sinal de Alerta hoje, cara. Aquelas guitarras do Samuel. Então... Eu queria já aprofundar assim contigo o seguinte, cara, eu ouvi esse som novo teu com o Salomão do Reggae. Que música bacana, né, velho? Que maneiro, né? Eu fiz uma live com o Salomão e eu falei assim, Salomão, ele falou, pô, Nico, eu já te conheço há muito tempo. Eu falei, cara, mas tu sabe através de quem eu te conheci, Salomão? Através do Luiz Arcanjo. Foi você que me falou do Salomão, cara. Que legal, foi sério? Antes dele lançar o CD,
Eu tinha comentado alguma coisa de reggae, aquele trabalho daquele pessoal lá do Bola, esqueci o nome, Bola de Neve, tinha um garotão Sim. de reggae. Aí Uhum. você, pô, Lincoln, legal, mas, cara, houve o Salomão do reggae, que tá gravando. Isso já tem um tempão. Era no auge do Trazendo a Arca, assim. Aí eu fui ouvir, cara, fiquei muito impactado. É o Agora, a Salomão. conexão do som dele com o teu lance solo, rapaz, é perfeita, é uma sonoridade muito legal, cara. Casou, né? É Casou. muito E legal, o cara. engraçado é que o Salomão, eu conheci ele enquanto eu estava gravando o meu primeiro CD solo. O Aham, Salomão foi no estúdio, ele chegou a me ver gravando e tal. A gente sim. estava montando uma editora na época, né? A gente estava com essa ideia e estava buscando alguns talentos assim. E o Cara, Salomão foi um cara que, aquela que apareceu. o, Depois o Jamba, que produziu o meu CD isso, a solo, acabou movimentação do produzindo o samba. CD dele também. Uhum, uhum, sim. E o Salomão virou um grande amigo, grande, grande amigo. Cara, é uma canção assim, ela é muito, ela é up, né, cara? Ela é alegre. É, É um negócio assim que alimenta, assim. Eu gostei também daquela onda, tipo, vocês no barco, né? Eu achei legal. é. Aquilo ali foi a maior sem pretensão. Eu estava dando uma semana aí de descanso em Búzios com a família. Aí eu vi o cenário, eu falei, mano, isso aqui tem tudo a ver. O Salomão mora em Cabo Frio, ele está logo ali do lado. Falei, mano, tu topa gravar um vídeo aí? Vamos fazer. E Maneiro, foi, acabamos gravando um vídeo. maneiro. Né? E, Agora, assim, uma coisa muito interessante que eu observo na tua jornada, na tua carreira ministerial, Luiz, é que você é um cara, assim, multiforme graça, né? Agora mesmo, olha, a gente aí, conversando, Lincão, tô vendo umas coisas pastorais aqui, que é muita demanda. É muita demanda. Em tempos de pandemia, é muita demanda. Jesus, É, nem fala, irmão, nem fala. nem fala. É, o Music- negócio tá. Musicalmente, você é um excepcional ministro de louvor. Até fiz um post de toda a importância da história e o legado do Trazendo a Arca, porque o Trazendo a Arca ele muda, ele é contribuidor da mudança da liturgia dos cultos das igrejas. Antes daquela movimentação ali, a liturgia de cânticos era muito diferente. E vocês são responsáveis por esse aprofundamento da adoração, da ministração. Mas, ao mesmo tempo, Luiz, você é um cara tão rico que o teu trabalho solo é outra parada. Então, assim, tem um lance do Trazendo, que você conduz com um legado do Senhor para a sua vida muito bonito, da história da igreja no Brasil. Mas quando a gente ouve o teu trabalho solo, fala assim, esse é o outro Luiz, cara. Tem mais recurso. Caramba! E Cara, parece, e parece que e tem é isso, um muita pouco coisa de. guardada. E E aí é você verdade. fala, perdão. É um pouco, porque aquilo que eu falei, eu cresci ouvindo de Osés de Paula a Vencedores, a Guilherme Quera, Sérgio Pimenta, que é outra passão, são polos diferentes. Sim. E eu absorvi muito um pouco de cada coisa, né? De cada um desses aí. Mas a impressão que eu tenho, desde quando você me mostrou, quando você estava gravando lá com o Jamba, é que você passa um tempão assim ministrando, mas guardando os negócios pro teu, sabe? Tipo aquele jogador que não vou guardar esse drible aqui para Champions League, sabe? Aí, Ô, aí, aí deixa eu quando te vem a falar. hora do teu solo, aí tu vem arrebentando. Então, há uns 2 anos e pouco atrás, eu falei, peguei uma pá de música brasileira minha que eu tinha feito e ainda estava lá meio. E eu gravei. Aí eu falei, não vou lançar um CD, eu vou lançar um single e agora, a partir desse ano, eu vou lançar um single a cada 2 meses, a cada 3 meses, e vou assim. Porque hoje eu acho que se lançar um CD inteiro de uma vez só é tiro no pé, né? Tanta coisa ao mesmo tempo sendo lançada que acaba que não dá tempo de você trabalhar bem. Então, eu vou lançando por música. Em um ano aí eu lanço 8 músicas e fica bem. Eu acho que fica bom, né? Então, tem muita coisa boa ainda gravada que vai ser lançada aí por esses dias, né? Vai ser lançada por esses dias. Legal. Uma coisa que eu estava pensando hoje, quando eu estava descrevendo essa nossa conversa, estava roteirizando aqui, é que, tipo assim, o Trazendo, ele. Pô, eu lembrei.
Tá pintando uma volta do Trazendo, cheio de live aí, vocês combinando tudo. Não, tá pintando uma uma live. não, tá rolando uma Por enquanto é live. Por enquanto é live, é só live. Por enquanto. Por enquanto é só live. Na verdade, assim, a gente está tirando um ano sabático, né? Um tempo sabático. Sim, Esse sim. ano a gente. Porque muita gente não sabe, mas eu estou pastoreando uma igreja aqui em Nova Iguaçu, Sobre as Águas. E pastorear, cara, você é pastor, né? Sim. Então você sabe bem como é que o trem é bruto. Não é brinquedo, não. É uma coisa que consome nosso tempo, que exige dedicação, que exige. E aí ficou. Né, o ano passado, a gente começou a ficar meio apertada a questão agenda e crescimento da igreja. Agenda e crescimento da igreja era muita coisa. E eu, ao mesmo tempo, eu faço faculdade também. E, caramba, aí, meu irmão, aí o cara tem que ser onipresente, não dá. Chegou uma hora que eu falei, não, aí a gente conversou, a gente está tirando um tempo sabático. Só que no meio disso tudo, né, desse tempo sabático, o corona veio ativar algumas coisas, né? Aí o Davi me convidou para fazer uma live com eles, nós fizemos. Eu falei, pô, cara, então olha o que a gente está fazendo aqui, vamos fazer trazendo raízes também, trazendo raízes, a primeira formação, chamar o Ronald, chamar a galera, vamos fazer. E aí a gente decidiu fazer uma live agora no dia 2. E vai rolar, né? Sim, sim. Mas aí já tem um monte de gente querendo uma tour do Trazendo Raízes, já tem uma. Aí eu falei, não, calma, gente. Calma. Mas assim, Luiz, daquele tempo assim do lance do Trazendo, de tudo que vocês viveram, assim, que também foi um boom violento, né? Sim. Qual a recordação que você tem assim do que a gente estava comentando de legado? Qual a recordação que você traz assim de enfrentamentos, principalmente com os mais conservadores e tal, que todo o ministério e a musicalidade de vocês enfrentou, assim? Qual foi, tipo assim, Lincoln, eu lembro que esse tipo de situação era que a gente tinha que orar e colocar o joelho então, tipo, assim, irmão, quebrar a barreira. gente, na verdade, a gente não teve tanto enfrentamento declarado, mas teve muito enfrentamento velado, assim, que a gente sabia que era de várias partes, de partes de onde eu nem nunca imaginei. Porque, assim, o novo assusta. Você sabe disso, o novo espanta, o novo causa desconfiança. E nós estávamos chegando. O nosso sonho era ser igual aos que estavam lá na nossa época, né? Já tinha uma galera que estava muito na frente, no louvor, assim, na nossa frente. Nosso sonho era ser igual, era estar ali no meio, era estar envolvido, era estar nas conferências. Né? Então, nas conferências. Uma coisa que eu acho que, então, essa coisa meio que eu estou falando velada, que eu acho que a gente enfrentou, foi, pô, de repente, de uma hora para outra, as músicas explodiram no Brasil. E eu estou falando assim, a gente ficou aí, sei lá, talvez uns 6, 7 anos, né, com um monte de hits para tudo que é lado e tal. Só que, cara, raramente a gente ia nas conferências mais conhecidas do Brasil. É mesmo? Raríssimas vezes, raríssimas. Não convidavam a gente tentava entender o porquê, porque a gente nunca estava, a gente tentava entrar em alguns grupos. Hoje você avaliando, por que você acha que é isso, Luiz? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não, calma. Mais ou menos. É que eu estou falando, o novo assusta. O novo assusta. E assim, mas tem uma coisa também, olha que a gente não chegou falando agora, igual eu ouvi outro dia, agora o Brasil aprendeu a adorar. Eu nunca falei uma loucura dessa. Né? Eu não falei, mas eu ouvi isso. Eu ouvi isso de gente falando assim, eu sentado na primeira fileira e o cara falando, olhando para mim. Assim. Entendi. Entendeu? Eu ouvi isso. Então, assim, a gente não chegou assim, muito pelo contrário, a gente chegou prestando continência para todo mundo. Ó. Tipo, aqui a gente é soldado e a gente reconhece que vocês chegaram primeiro e pagaram o preço. Mas, assim, eu acho que é isso, é o medo do novo. Tinha uma coisa assim, a gente ali, eu não sei se você concorda, a nossa música começou a ficar muito... ter um atrelamento de movimentos denominacionais e a música ela começou a, tipo assim, ela ter que obedecer aquilo que a denominação tinha que cantar. Tem a ver esse assunto? Um pouco também, mas eu acho que era menos.
Eu digo assim, na verdade, a gente foi abraçado por muita gente, para ser bem justo aqui, a gente foi abraçado por muita gente, mas talvez não pelas pessoas que a gente mais admirava e queria ser abraçado, e quisesse ser abraçado, talvez por isso. Talvez... É uma época também que vocês basicamente são o principal ministério musical do Rio de Janeiro. Muita coisa vinha de Minas Gerais. Talvez talvez, não sei, talvez tinha sido, teve essa questão. Que eu acho, ô Lincoln, deixa eu abrir a janela agora que o Jorge já passou. À vontade. Cara, não põe o nome do filho de Jorge, não, que Jorge já me irritou. Então, eu acho que tem a ver também com essa coisa, com algo que eu e você precisamos nos policiar, que é guardar o nosso coração. Por exemplo, olha, obviamente eu tenho minhas preferências musicais, eu gosto de certo gênero de música, certo? Mas eu também tenho que entender que à medida que as gerações vão mudando, vai mudando. Eu não tenho que fazer o quê? Não tem jeito. Eu gosto de músicas com mais acordes. Essa geração gosta de música com menos acordes. Amém. Eu tenho que entender. Eu tenho que me policiar para saber onde termina só a questão da crítica musical e começa o ciúme da minha parte. O ciúme, aquele negócio... Porque tem um pouquinho de ciúme, né? Então, eu tenho que entender isso. Pô, será que eu estou com ciúme da galera do worship? Será que eu estou com ciúme? Entendeu? Então, assim, eu tenho... Por que eu estou falando isso? Porque eu vivi isso, nós vivemos isso. Parece que eu vi isso acontecer um pouco com a gente, assim, sabe? Não sei, eu senti falta de abraço das gerações passadas, eu senti falta de, pô, meu filho, vem cá, senta aqui, ó, faz assim, não vai, você vai melhor se fizer. Eu não sei, a gente não teve isso, a gente foi batendo cabeça, tomando paulada, tomando pancada, e foi trombando, e foi tal. Só que era o seguinte, né? Deus teve muita misericórdia de nós, e eu acho que foi com a nossa cara mesmo, porque a gente não sabia fazer, não sabia. E Deus nos ensinou a fazer. Cara, nós não nos juntamos para fazer um grupo musical. Foram músicos que o pastor separou como músicos em tempo integral numa igreja, e ele falou, e com essa palavra assim, ó, caramba, eu quero que o louvor rompa, eu quero que aconteça isso aqui. Aí ele botava vídeos dos ministérios que ele tinha como referência, falava, eu quero Deus aqui, eu quero... E aí, irmão, como é que faz? Como é que faz? Esses dias eu ouvi um depoimento do Davi falando de um negócio, cara, que eu sei que vocês se dedicavam muito, de forma integral, mas ele falou um negócio que eu falei, caramba, o negócio era muito a vera. Ele falava que vocês acordavam de madrugada, iam andando de casa, ia pegar uma procissão para chegar cedo na igreja e começava a 6 horas da manhã na igreja. Pô, é violento. É violento. Assim, da minha casa para a igreja devia ser uns 6 quilômetros, mais ou menos. Então, acordava cedo, caminhava uns 6, 7 quilômetros para chegar para a oração das 6. Não, o detalhe era o seguinte, a questão era o seguinte, o pastor falou, eu quero que rompa. E ao mesmo tempo, tinha uma palavra assim, cara, você tem que estar, você é o ministro, você é que conduz a igreja. Então, você tem que estar um passo à frente da igreja. Essa foi o peso que botaram nos ombros. Falei, cara, só que para nosso desespero, a igreja era uma igreja de oração. Era uma igreja que 6 horas da manhã estava lá orando. Tinha oração na igreja. Aí eu falei, cara, como é que faz então? Então, a gente tem que fazer mais do que a igreja está fazendo. A igreja acorda 6, então a gente acorda 4, irmão, e já vem andando de casa, orando. E aí... Para arrebentar com a gente, a galera sabia que a gente estava fazendo isso, começava a fazer também, Lincoln. A igreja... Aí começou, daqui a pouco, a gente acabou dando um start no movimento, assim, da galera acordar cedo. Tu via um monte de gente vindo pela rua já orando. A gente orava para chegar na oração. Pensa nisso. Né? Para chegar no momento de oração. Isso. E o detalhe é, a gente começou a ver Deus fazer coisas surpreendentes no meio da igreja. A gente começou a ver mesmo um enfermo ser curado. Eu estou falando de gente, sabe, cego. Então, a primeira vez que nós cantamos a canção
Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória, poder. A primeira vez que nós cantamos essa canção na igreja, pô, Deus tomou a igreja de um jeito, irmão, que simplesmente uma cega que tinha lá na igreja começou a ver. A mulher começou a ver, imagina, acabou o culto, irmão, foi explodir o teto. Então, assim, a gente começou a ver as coisas acontecerem. E isso nos levava, quanto mais nós víamos as coisas acontecerem, mais nós entendemos, então, o caminho é esse. Aí a gente começava a fazer coisas cada vez mais. Meu irmão, os desafios eram maiores, a gente ia para os montes, oração era... Uma vez a gente cruzou a cidade de Nova Iguaçu inteira orando. Como? Do quilômetro 32, não sei se você conhece, ele é divisa ali do quilômetro 32, Campo Grande com Nova Iguaçu, e a gente veio orando, seguindo a estrada de Madureira, até o centro de Nova Iguaçu. Isso dá, eu não sei quantos quilômetros dá mesmo, mas acredita em mim, é longe pra caramba. Para você ter ideia, foram 6 horas e meia de caminhada. Foram 6 horas e meia. E a cada 1 hora a gente parava para orar, orava uns 20 minutos e seguia caminhando. Então a gente começou a fazer caminhada profética, oração e oração. E a nossa vida se resumia a jejum, oração, oração e jejum. Agora, e Bíblia. Bíblia, jejum, oração. Agora, interessante que eu te conheço há muitos anos, Luiz, e você é um cara que amadureceu pra caramba, assim, musicalmente, como ministro de louvor, como pastor. As nossas conversas, elas tomaram um outro tom, assim, da análise da igreja no Brasil, assim, você amadureceu bastante. Se você olhando para trás, qual é a lição, assim, qual é a lição que você fala assim, cara, ó, essa parada é desse jeito, frente, porque se não tiver esse negócio... Aí hoje, eu acho que isso é um monte de coisas, né? Porque, cara, é muito fácil a gente se perder. Pô, essa linha ministerial que a gente segue, cara, tem uma linhazinha assim que, pô, se a gente cruza essa linha... Hã? Não é? Fronteira. É uma fronteira, porque são duas coisas que a gente precisa levar muito a sério. Uma é a carreira e o outro é ministério. São duas coisas que precisam ser levadas a sério. Né? Porque não adianta você também ser bom ministerialmente, ser dedicado, ser quebrantado, ter motivações corretas, de verdade levar a coisa como ministério, se você não souber gerir também a carreira. Mas tem uma linha, e acaba que carreira e ministério, para mim, elas estão ligadas. Tem gente que separa e não tem como separar. Eu acho que não dá. No nosso caso da música, não dá para separar. Entendeu? Então, assim, ok. Mas tem uma linha fininha ali. E que eu acho que aí, quando a gente cruza essa linha, irmão, quando a gente cruza essa linha, a gente se arrebenta, a gente se perde. E a volta é difícil. A volta é assim, a gente voltar para o centro da vontade de Deus, voltar para o lugar onde a gente foi chamado. Deixa eu te falar. Então, eu ia dizendo que a linha é muito fina, então, né, cara? Assim, por exemplo, a gente volta e uma coisa que a gente se perguntava, você tem que se perguntar o tempo todo. Você tem que se perguntar o porquê é que você faz o que faz. Isso tem que estar claro para você e, às vezes, se confunde. Você não pode... Se tem uma coisa que você não pode perder de vista, é isso. Pergunte-se todos os dias, por que é que você quer estar no altar? Por que é que você quer ser pastor? Por que é que você quer ser o músico que está lá na frente? Por que é que você quer ser? Entendeu? E não tem problema, mano. Não tem problema em você querer ser e querer, inclusive, que pessoas te reconheçam. O problema é quando isso fica maior do que o propósito, real. Aí quebra, aí rebenta. Aí você já se perdeu. Entendeu? Então para mim, o que eu faço é isso. Eu olho e fico me perguntando, mano, por quê? Inclusive isso, por que eu... Se eu fiquei chateado porque fulano fez sucesso, tanto, por que é que eu fiquei?
Será que o que me irrita mesmo é só a música do cara, ou porque o cara está tendo uma projeção que eu queria ter e não tive? Então, eu me pergunto, seja sincero consigo mesmo, que a gente tende a mentir, né? A gente tende a mentir para a nossa alma, para o nosso ego. Tende a se enganar. Exatamente. Então, eu costumo fazer isso, eu costumo me perguntar se... eu acho que é aí onde a gente... Eu estou caminhando na direção que foi a primeira proposta de Deus, é isso que eu estou... Eu estou indo para o lugar que Deus quer que eu vá? Essa que é a questão. Sim. Porque, às vezes, Deus quer que você esteja em alguns lugares que não vai te dar projeção alguma. É verdade. E aí, você vai? Essa que é a questão. Às vezes, nem tudo... Porque a gente atrelou sucesso a estar dentro da vontade de Deus. Não, e a gente atrelou também sucesso à popularidade. E não é isso. Nem todo sucesso te faz popular. Aliás, tem coisas que Deus vai te mandar fazer que vai te tornar impopular, irmão. Você vai ser impopular. Muito impopular. Exatamente. Muito impopular. E aí? Essa que é a questão. Então, assim, é saber se você tem a disposição de aceitar tudo que Deus quiser. Que às vezes a gente tem disposição de aceitar algumas. E tem outras. Então, assim, muita gente pergunta, pô, cara, tá maluco? Vocês vão tirar um ano sabático, pô, logo agora que sabe, tá bombando, que as coisas estão acontecendo, que não sei o quê. Você vai ficar fora da mídia. Irmão, tipo assim, quem faz a nossa mídia é quem sempre fez, é o Senhor. Então, se Ele quiser que a gente seja popular, conhecido, que tenha 1 milhão de seguidores, se Ele quiser que a gente tenha 10 seguidores, teremos. Eu, não, sinceramente... Amém. Agora, Luiz, uma coisa que o Trazendo assim traz um grande ensino, que eu queria ouvir o teu depoimento aqui, é perceber que naquele grupo não só tem grandes músicos, caras excepcionais, assim, compositores como você, o próprio Davi. E eu vejo, assim, por exemplo, eu vejo o Deco indo para uma linha de liderança. Sim. De pastorear, de ter o lance dele. Sim, o Deco. O Pelé, eu já vi o Pelé ensinando. Ele é pastor aqui comigo na Sobre as Águas. Ele é pastor de casais, ele cuida de casais na igreja, um cara. Sim. Aí o Davi também exerce uma liderança, Sim. você uma liderança muito nítida. Cara, devia ser muito difícil conduzir essas cabeças juntas. É muito? Não é fácil, não. Não, mano. É um segredo você conduzir vários líderes juntos, né? Uma vez perguntaram para a gente numa entrevista na rádio, e aí, como é que é? Vocês são uma família, vocês brigam? Briga, igual família, a gente briga. De vez em quando sai fogo, de vez em quando a gente discorda, de vez em quando um quer norte, a gente quer sul, o outro quer sul. Mas uma coisa que a gente sempre soube foi se respeitar e, assim, ganhava a maioria, irmão. Se a maioria quisesse o norte, então vamos para o norte. Chegávamos a esse consenso, né? Mas, como toda família, de fato, era uma família e uma família que tem todos os problemas que uma família tem, que se ama, mas que às vezes não concorda não concorda em tudo, em todas as coisas. E principalmente, imagina, uma família onde todo mundo é líder, onde todo mundo tem um espírito de liderança, onde todo mundo tem... Mas a gente soube, eu acho que a gente aprendeu a lidar com isso, e a gente sempre soube conduzir a coisa bem. O Isaac talvez seja o cara mais tranquilo, assim, né, o Isaac? O Isaac, ele talvez por ter chegado depois, né? O Isaac, ele já chegou já no último CD do Toque no Altar com a nossa formação, assim. Na verdade, o Isaac, ele chegou, olha, para mim já estava gravado. Praticamente, ele pegou o mundo trazendo a arca, assim, né? Entendi. Entendeu? Então... Anja, uma canção que eu sei que é tua, sozinho, essa. E eu me lembro que eu conhecia você há muito tempo. Aí um dia, muito tempo que eu não te via, aí eu fui na casa de um amigo, aí ele falou assim, Lincoln, escuta essa canção aqui. Rapaz, quando eu vi aquela canção, eu falei, bicho, quem pode suportar uma canção dessa, meu irmão? Essa canção, ela é muito difícil de ser cantada, mano. Abro mão. Tu pode dar uma canja? E você pode falar assim,
como é que pintou uma canção nesse nível assim de entrega, de coração, de que momento que ela aconteceu? Eu acho que você já me contou uma vez, eu acho que você estava num culto, mas eu queria que você falasse aqui, desse depoimento, Foi, então. desse uma canjinha. Tinha um pastor, né, um pastor argentino, ele estava pregando, na época nós éramos da Praça Central, ele estava pregando lá nesse dia, e foi uma palavra muito confrontante, assim, né? E ele falava sobre essa questão de o que você estaria disposto a dar para Deus. Acho que foi um salmo de Asaf, tal, onde Asaf diz isso, na verdade, né? A quem tem o eu no céu. E ele, no final, e esse culto, depois da palavra, gerou um mover. E Deus falou tanto comigo na palavra, e gerou um mover tão grande, que no final, depois da palavra, eu fui, ajoelhei ali, eu não estava ministrando nesse dia, fui orar, e enquanto eu estou orando, Deus me pergunta quais eram os meus maiores sonhos. E eu pensei, pô, Deus perguntar uma coisa dessa, irmão, ganhei. Deus está tão feliz comigo que ele vai Vai me presentear. Vai me presentear. E não foi ao contrário do que eu pensei. Eu disse para Deus quais eram e Deus me pergunta se eu estaria disposto se eu continuaria servindo e adorando Ele, buscando Ele desse jeito que eu te falei que a gente buscava o Senhor, se eu continuaria fazendo isso, se eu soubesse que Deus nunca vai me dar nenhum dos meus sonhos. Aí eu travei, né? Porque eu sabia que se eu falasse para Deus, não, estou dentro, eu ia me lanhar, eu não ia ter nada daquilo que eu sonhei, nada daquilo que era sonho eu ia ter. Então eu fiquei de verdade, eu falei, não, peraí, fiquei segurando, e aquele período ali depois da palavra, rolando um mover, gente aceitando Jesus, o negócio, e eu chorando no chão. E quais eram os meus 3 maiores sonhos? Era ter uma casa. Eu já era casado, não tinha uma casa própria, morava de aluguel. Era ter um carro, eu andava a pé, né, irmão? Acordava num ônibus e pá, né? Mandava, era de ônibus em ônibus, de trem em trem, enfim. E o maior deles era ter um filho, porque a minha esposa, o médico, ela tinha um ovário micropolicisto, tão micropolicisto, que o médico falou, cara, é impossível ela engravidar, ela não vai conseguir engravidar. Ele já tinha 5 ou 6 anos de casado já, e ela não engravidava, e meu sonho era ter um filho, meu maior, né? E aí, quando Deus fala, e se eu não te der nada disso, se você nunca tiver filho, você continua me adorando e do jeito que você está me adorando? Se você nunca tiver casa própria, você vai continuar me buscando do jeito que você me busca? Caramba, se você nunca tiver carro. E aí eu fui resistindo ali, fui lutando com Deus e ao mesmo tempo pensando, poxa, peraí, eu não acredito que eu consiga sonhar melhor do que Deus para a minha vida. Eu não acho que a gente consiga planejar melhor do que Deus. E perfeito. Com certeza Deus tem sonhos melhores para mim do que os meus. Amém. Com certeza. Deve ter alguma coisa que seja melhor, então, do que ter filho, porque Deus está me pedindo meu filho e tal. Enfim, eu sei que eu fui lutei ali umas meia hora com Deus ali no chão. E aí, quando eu vi que o culto ia acabar, eu sabia que eu não podia sair daquela reunião sem dar uma resposta para Deus. E aí eu fui e disse para o Senhor, Senhor, então está aqui. O Senhor fique sabendo que eu sou capaz de te servir, mesmo se eu nunca tiver casa. Eu não tive até agora, não tem problema, eu continuo sem ter a casa. Mesmo se eu não tiver o carro, eu ando a pé, não sei, eu não sei até hoje o que é ter um carro, então eu continuo andando a pé. E também filho. Se eu não tiver filho, não tem problema, eu vou continuar te servindo, o Senhor vai me dar filhos espirituais. Aí fui no altar fazer e falar isso para o Senhor, nos pés do altar, ajoelhei assim. Mano, mas pensa numa dor que eu chorava, porque eu saí daquele culto com a certeza de que eu nunca mais teria nenhuma dessas coisas. E quando eu cheguei em casa, eu digo que foi a canção recordista. A canção mais rápida que eu fiz na minha história foi essa. Porque eu cheguei em casa, parecia que ela já estava pronta. Eu cheguei, eu acho que em meia hora a canção estava pronta. Eu peguei o violão. Harmonia, melodia e letra. Com tudo. Com tudo. Eu só comecei a cantar, né? A quem tenho eu no céu, além de ti. Esse tinha sido o salmo da noite.
Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, oh, 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 desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou apaixonado. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. É muito marcante. E cara, acontece que é engraçado. Eu acho que Deus levou e ele viu a sinceridade do meu coração. Naquele dia, de fato, eu dei tudo para Deus. E não demorou 2 meses, minha esposa engravidou. Glória a Deus. Minha esposa engravidou. O Senhor me deu tudo aquilo que eu dei para ele naquele dia. O Senhor me deu numa medida sacudida, transbordante e generosa. Aleluia. Poxa, que lindo, que lindo. Agora, assim, eu fico imaginando, Luiz, assim, o privilégio que é ter uma canção como essa. E estava conversando ontem com o Thales, né? O Thales, há muito tempo eu não falava com ele. Ontem eu estava falando com ele e ele estava comentando esse lance de ter uma canção que você vê no povo aquilo que aconteceu contigo, testemunhos, e ver aquilo refletido na galera. Ele falou que isso é uma satisfação, um prazer assim que não tem tamanho, porque tem essa coisa da obra de Deus na canção contigo, e tem essa coisa que quando ela vai, ela vai para a voz da igreja e aí volta com testemunho. É um negócio gigante, né? É um negócio... Não, é verdade. É verdade. Sabe os testemunhos assim que a gente ouve, né, todo dia, sabe? A gente não tem noção, às vezes, quando Deus está nos dando uma canção, a gente não tem noção de onde vai chegar. Por exemplo, ó, a primeira vez que o Toque no Altar foi no Japão, eu não fui, eu fiquei. Aí depois nós fomos mais 2 ou 3 vezes. 3 vezes, se eu não estou enganado. E a segunda vez, a primeira vez que eu estava indo, nós fizemos um evento num teatro no Japão, mas deu uns 600, 700 brasileiros, assim, foi algo, poxa, para o Japão, um país que tem menos de 3% de cristãos. Não tem muito. Lá juntando católico e protestante, acho que sei lá, 3% da população. Uhum. Então, 600 pessoas é um avivamento. E aí, amado, no meio dessas pessoas, veio uma mulher que ela era, de uma cidade bem longínqua lá no Japão, uma brasileira, e ela veio contar o testemunho, estava ela e uma menina, a menina já com cabelinho, Chanel, cabelinho grande, e uma menina de umas 12, 13 anos, e ela falou, olha, alguns anos atrás eu vim aqui testemunhar, eu recebi, porque a minha filha, ela foi diagnosticada com leucemia, e o médico já tinha desenganado ela, ela precisou fazer químio durante muito tempo e tal. E nesse período, alguém, que até hoje eu não sei quem é, colocou o CD Restituição na porta da nossa casa. Ele colocou o CD em cima do tapete, assim. Eu abri um dia a porta de casa, está lá um kitzinho com os CDs de vocês e o CD Restituição.
E ela falou que começou a vou ouvir o CD. Começou a ouvir aquele CD que falava de restituição. E a menina, a criancinha, quando ouvia as músicas, falava, olha, Deus me falou que eu vou ser curada. Eles nem eram crentes. E ela, como é que tá maluca? Como é que você fala com Deus? Como é que Deus fala com você? Eu não sei. Deus me falou que eu vou ser curada. E ela pedia, durante todo o processo de quimioterapia, para botar o CD Restituição, né? E a música, eu acho que era Restitui. E aí a menina ficou com essa certeza. Teve um dia que ela disse, eu estou curada. Falou para a mãe, eu estou curada, eu estou curada. E quando foi fazer os exames, de fato, os exames periódicos, de fato, ela já estava curada. Os médicos surtaram, a japonesada surtou e foi fazendo vários exames que eles não queriam acreditar. A menina foi curada. E ela cruzou o Japão inteiro para ir lá nesse evento testemunhar para a gente. E onde que a gente ia sonhar um negócio desse? A gente está aqui no Brasil sem saber onde é que as canções estão chegando, né? E a gente ouve, são dezenas de testemunhos assim dessa, sabe? Eu estava em Paris em 2016. Eu fui convidado para ministrar numa conferência de louvor numa igreja e até, inclusive, eu falei, pastor, não vou poder aceitar porque essa data é o aniversário da minha esposa, aí não vai ter graça. Abençoe, eu em Paris, tirando foto em Paris e mandando para minha esposa do aniversário em casa, ela vai me matar. Não tem como. Aí ele falou, não, então faz o seguinte, fica mais uma semana que eu vou abençoar, eu quero presentear, vou trazer você e sua esposa, vocês vão passar o aniversário dela em Paris. Aí deu para dois. Que legal. E aí eu estou nessa igreja, irmão. Estou nessa igreja, cheguei, estou montando lá o violão, passando o som. Eu estou vendo que chega um rapaz assim, que eu falei, cara, aquele cara não me é estranho, já vi ele em algum lugar. E ele também me olhava, ele ria, assim, ele via que eu estava conhecendo ele. Aí ele chegou perto e falou, mano, você está lembrando de mim, mas não sabe de onde. Eu falei, é isso, cara, estou tentando lembrar. Ele falou, pois é, do presídio de Bangu. Quando vocês iam lá passar o Natal, porque a gente volta e meia passava o Natal no presídio de Bangu. Ia lá ia evangelizar, né? A gente evangelizava no presídio de Bangu. Numa dessas, Lincoln, mais de 200 presos se converteram em um Natal uma vez. E ele era um dos tais. E ele estava aí nessa época. Depois ele passou a cantar um grupo de música. Ele cantava, né? Chamado Candelabro. Eles fizeram um grupo chamado Candelabro no presídio. E, cara, a irmã dele estava morando em Paris, levou ele para lá. Cara, o cara está lá anos, eu estou falando de quase 20 anos depois, o cara está lá em Paris e Deus mudou a sorte, enfim. A gente, assim, eu ouço esses testemunhos assim diariamente de coisas que Deus fez e a gente nunca ia sequer imaginar, né? A gente nunca ia. E tem coisa que Deus nem deixa a gente saber para a gente não ficar bobo. Não fica. Tem gente bacana aqui na live, cara. O Tito Cruz. Você lembra do Tito Cruz, do Asas da Adoração? Ô, meu irmão, aí é forte. Lembro dele, sim. O Dedê Júnior. Tu manja o Dedê Júnior de Brasília? Tô ligado. Cara, boníssima, cara. Feríssima. O Tito também é um compositor feríssimo. Assim, Luiz, a gente está caminhando para o final. Também não quero te cansar, porque eu sei que tem mais live hoje, né? Tem mais uma hoje. Tem mais uma. Mas eu queria uma palavra tua, assim, para esse momento. A gente está vivendo um momento muito esquisito, muito diferente, muito, assim, anormal. Mudando a nossa rotina, nossa realidade realmente mudou em todos os aspectos. Seja na reunião presencial de igreja, que eu acho isso o mais simples, mas na vida cotidiana da família, na vida da perspectiva profissional das pessoas, da receita, do ganho de recursos, as preocupações com saúde. O Pablo mesmo, que é um grande brother, ministro de louvor, grande músico, feríssimo o Pablo Fortunato, tocou com o Latino, tocou com o MC Marcinho, cara fera pra caramba, ministro de louvor hoje, fera. Ele está com a esposa no hospital, fazendo os exames de Covid. Parece que a doença vai se aproximando, aí vai gerando um psique na gente de preocupação, né? Porque essa doença, em alguns, age de uma forma, em outros, age de outra. Mesmo não existe um padrão, né, cara? Não existe um padrão. Aí a gente fica, será que eu vou ser acometido disso? Será que comigo vai ser? A gente tem que colocar nas mãos do Senhor para que Ele nos proteja. Mas qual o teu olhar sobre esse momento? E que palavra você pode deixar para a gente, para a galera que está
curtindo, a live vai ficar salva, a gente vai salvar esse conteúdo. Que palavra você está pode... com a Bíblia aí na mão? Você está com uma Bíblia na mão? Tô, só um minuto. Para tocar no manto, meu Deus, eu nem sei se eu... Para tocar no manto, na orla do manto, tem que estar prostrado para tocar no manto. Meu Deus. Abre aí Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Eu queria deixar esse versículo para vocês. Eu tenho compartilhado muito disso com essa igreja durante esse período de pandemia. Romanos 12, 12. É isso. Verso 12. Na NVI diz assim: alegrem-se na esperança, aí, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aí, esses 3 conselhos que eu queria muito, eu tenho compartilhado isso com a igreja e eu queria compartilhar com você. Amado, esse texto diz que existe uma razão para a gente se alegrar, apesar de tudo isso que a gente está vendo. Apesar de ter muita gente perdendo emprego nessa hora. Apesar de ter muita gente falindo nessa hora. Apesar de ter muita gente contraindo essa enfermidade. Apesar, sabe, das igrejas, a gente não está podendo cultuar fisicamente juntos num templo. Apesar de tudo que parece ser um caos, de tudo que parece ser, sabe, muito mais do que uma pandemia, parece ser uma, sabe, uma tragédia. Apesar disso tudo, o texto ele nos chama a atenção. Existe razão para a gente se alegrar. E se alegrar aqui, na esperança. Então, eu queria dizer para você de casa, cara, tenha esperança. Tenha esperança. Primeiro, e a gente tem muitas razões para ter esperança. Primeiro, porque a Bíblia diz que o nosso Redentor vive. Você não está largado, você não está sozinho, você não está largado, você não foi esquecido. Deus está olhando para a tua casa, Deus está olhando para os teus filhos, Deus está olhando a tua situação, Deus está olhando, querido, os seus negócios, Deus está olhando. Teu Redentor vive. Então, se alegra. Você tem razão para se alegrar, sim. Eu penso que a intenção do maligno é que a gente viva cabisbaixo, viva arrebentado, viva, sabe, murmurando até. Mas, ao contrário disso, vamos nos alegrar e nos alegrar na esperança. Você tem uma esperança e a nossa esperança é Cristo. Segundo, sede pacientes na tribulação. Irmão, é um momento onde eu e você, esse momento exige que eu e você tenhamos paciência. Poxa, sabe, é um momento de adversidade, de caos, e da gente ter que ficar em casa, de você estar confinado. A gente sabe que conflitos começam a aparecer, sabe? É um negócio, você está preocupado com boleto para pagar, com conta para pagar, e, meu Deus, se vai receber ou não vai. A gente sabe que é um momento bem propício para começar a aparecerem as crises por conta da falta de paciência. Mas o que o texto está chamando a nossa atenção é: vamos ser pacientes no momento da tribulação. É nessa hora que a gente tem que manifestar esse fruto do Espírito, da longanimidade. A gente tem que manifestar nessa hora. Sejam pacientes. Sejam pacientes. O marido, seja paciente com a esposa. Esposa, seja paciente com o marido. A gente sabe que marido suja tudo em casa, suja a louça, e às vezes nem ajuda a lavar. Eu ajudo, tá? Ó, eu também ajudo. Eu ajudo a lavar, eu cozinho, eu ajudo, cara. Mas o marido que não faz isso. Então, minha esposa, seja paciente, seja paciente. Seja paciente com os filhos. Imagina, eu tenho 2 meninos, um de 16 e um de 6, irmão. Um menino de 6 anos trancado no apartamento. Imagina como é que está. Ele já está desesperado. Seja paciente com as crianças. Seja paciente. Filhos, sejam pacientes com os pais. Então, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e, acima de tudo, persevere em oração. Persevere em oração. É o momento de orar, querido. É o momento de nós orarmos. É o momento de nós buscarmos a face do Senhor. Eu já me perguntei 10.000 vezes, Senhor, por que o Senhor permitiu esse momento? Amado, com certeza Deus está querendo ensinar algo à igreja. Não tenha dúvida. Deus está querendo me ensinar e está querendo ensinar algo. Existe algo que eu e você precisamos aprender nessa quarentena, entendeu? Precisamos aprender. Quando sairmos dela,
a gente precisa colocar em prática isso que nós aprendemos. Então, Deus está nos ensinando. E nós só vamos aprender se também, porque é possível a gente passar por isso tudo aqui, isso aí, e voltarmos a ser os mesmos depois da quarentena. Mas eu imagino que o Senhor queira que nós sejamos outros, que nós prestemos atenção em detalhes que até então, quem sabe, a gente não tá prestando. Ok? Então, perseveremos em oração. É o momento de orar, é o momento de buscar a face do Senhor. Amém. Luiz, não querendo abusar de você, já te agradecendo. Obrigado, eu que agradeço, mano. Pela sua disponibilidade. Você sabe que eu admiro muito o teu ministério, tenho o maior respeito por você, amo sua vida. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Pior que você está melhor que eu fui teu fã primeiro, irmão. Já era, Você é muito gentil, desde cara. Desde a época do Renan Souza, só lá, tá pensando que o Lincoln é inocente na guitarra? Cheio de maldade, irmão, cheio de maldade. Não querendo abusar, mas eu queria que você terminasse com uma canção, mas eu queria uma canção, eu não sei se você faz ela aí, essa nova, só pra galera ficar curiosa, não precisa tocar ela toda. Uma canja dessa nova, pra galera ir lá nas plataformas. Pois é, se você ainda não foi lá no meu canal do YouTube, vai lá, porque acabei de lançar essa canção, o nome da música é Deus Gosta de Quem Você Não Gosta, é uma canção que eu tô lançando, que eu gravei com o Salomão do Reggae, e ela diz assim... E é legal que, por exemplo, você tá com a camisa do Vasco e ele tá com a camisa do Flamengo, né? Pois é isso aí. Tipo assim, diferente. Isso. Na, 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 na. Na tua opinião, eu tinha que ser branco, eu tinha que ser rico, ser da High Society. Na tua opinião, eu tinha que ser magro, ser todo sarado, ser um cara style. Na tua opinião, eu tinha que ser sério, mais descontraído ou celebridade. Na tua opinião, torcer para o teu time, ser do seu partido, sua religião. Mas ainda bem que Deus é diferente e não vê como a gente... Escolhe sempre os improváveis e ele sempre aposta em gente descartada. Deus gosta de quem você não gosta. Deus gosta de quem você não gosta. Na, 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 na. Na tua opinião, Deus toma o teu partido e fica do teu lado contra seu irmão. Na tua opinião, Deus joga no teu time e ele é brasileiro, é seu personal. Na tua opinião, Deus sempre assina embaixo do seu ponto de vista, dando um aval. Na sua opinião, você é preferido, Deus fecha contigo e não tem pra ninguém. Mas ainda bem que Deus é diferente e não vê como a gente... Escolhe sempre os improváveis e ele sempre aposta em gente descartada. Deus gosta de quem você não gosta. Deus gosta de quem você não gosta. Ainda bem que Deus gosta de quem você não gosta. Muito bom. Eita, glória! Deus te abençoe muito. Deus te abençoe. Obrigado pela galera que acompanhou aí. Um abraço para todos. Confiram essa canção no Spotify, nos canais do Luiz. E a gente se encontra, brother. Amém. Tamo junto. Você é da prateleira de cima, irmão. Você é sério. Você é daqueles que a gente tem um carinho assim muito, muito grande assim, pela tua vida. E ver também, né, cara, que você no meio de toda essa jornada aí não se perdeu. Você está aí fazendo a obra, expandindo o reino. Deus abençoe, Lincão. Deus abençoe, galera. Pastor Kerly entrou aí, me mandou um abraço. Deus abençoe, Pastor Kerly de João Pessoa. Admilson também, um abraço, Admilson. Deus abençoe. Olha aí. Galera toda aí. Obrigado pela companhia. Flávia, você pediu muitas canções, ganhou umas 2, mas tá bom, você pediu tudo. Pediu o repertório inteiro. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, querido. Valeu, paz. Amém. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa
super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.